A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos para mais um comentário da nossa lição desse segundo trimestre, né? Lição de número 6, datada em 7 de maio de 2023. Estamos estudando relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Na lição de número 6, nós vamos estudar sobre pais zelosos e filhos rebeldes. O objetivo de hoje é nós darmos uma introdução, uma pequena introdução, né? Seremos bem sucintos e estaremos dividindo essa lição em duas partes, comentando no próximo vídeo. Desde já peço aos irmãos que puderem se inscrever no canal e deixar o seu joinha, ficaria agradecido, deixando sua sugestão, seus comentários para agregar e assim possamos estar melhorando para a divulgação da palavra de Deus. Hoje o objetivo vai ser darmos uma introdução, uma pincelada acerca dessa lição tão importante, né? Sobre os zelos dos pais de Sansão em relação à sua criação e com fim ele teve na desobediência de princípios em sua criação. O texto áureo está em Colossenses capítulo 3, versículo 30, uma recomendação de Paulo aos filhos. Vai dizer assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. A nossa verdade prática nos diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos nossos filhos no mundo. Mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A nossa forma de criar e educar nossos filhos vai trazer impacto diante os nossos filhos diante do mundo, mas isso não anula a responsabilidade de cada filho, né, diante dessa criação ou educação que ele está tendo. A nossa introdução, ela é bem sugestiva, mas antes vamos ler nossa leitura bíblica em classe. Nós estamos dividindo essa aula em 2 vídeos para assim melhormos conseguirmos chegarmos aos objetivos desta lição. Estarei assim deixando algumas dicas, né, em relação à ministração da lição. Nossa leitura bíblica em classe, o nosso comentarista, o pastor Elionai, ele pega 2 textos, né, mas falando no mesmo personagem. Ele traz aqui o contexto da narração desse personagem Sansão e dos seus pais em criar os seus filhos e da revelação que os seus pais tiveram em relação ao nascimento desse libertador de Israel, né? E aos filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos.
E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Observe que na Bíblia as mulheres geraram filhos, as mulheres estéreis que geraram filhos na revelação de Deus, elas geraram para um propósito, para trazer libertação ou para que se cumprisse uma promessa de Deus em relação àquela família ou à nação que estava para vir. No caso de Rebeca, no caso de Ana, no caso de Sansão, né, em relação aos seus pais. No caso de Isabel e Zacarias, sempre com propósito para trazer revelação e aproximar o povo a Deus, ou trazer uma libertação que o povo estava oprimido por nações ímpias, nesse contexto. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Observe que há um mandamento de Deus para a mãe de Sansão, porque Sansão é nazireu desde o ventre da sua mãe. Como que esse nazireado surgiria através do ventre de sua mãe? A mãe também se abstendo de alguns alimentos e requisitos que Deus estabeleceu, que era o voto do nazireado, né, que está no capítulo 6 de Números. Ela também tinha que se abster e se comportar como o nazireu se comportaria, para que essa consagração de Sansão fosse desde o ventre da sua mãe. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima ou maravilhosíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Ou seja, há uma palavra de Deus estabelecida para os seus pais, acerca do cuidado da criação e do compromisso que os pais, no caso a mãe, deveria ter, porque ele seria nazireu desde o ventre e do ventre até o seu nascimento, o seu crescimento até a morte. Olha a responsabilidade desses pais na criação e na concepção. E aí o capítulo 14 vai dizer: Desceu Sansão a Timná, e vendo a Timná uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás, toma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Esse é o contexto que o comentarista surge. O nosso comentarista, ele dá uma sugestão para nós, para nós apresentarmos o contexto do livro do Juízes, né? Apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Eu vou mostrar em primeira mão o contexto do livro de Juízes, né? A nossa introdução, ela vai trazer essa informação. Aí aqui eu já dou alguma dica para os irmãos. A introdução,
ela vai ser um resumo dos 3 tópicos. Se uma lição tiver 4, ela vai ser o resumo de 4 tópicos. É o que vai introduzir acerca do assunto que se vai se tratar, que se vai desenvolver através dos 3 tópicos com seus subtópicos. Se você conseguir identificar e perceber esses 3 tópicos na introdução, você pode com muita facilidade ministrar a lição somente lendo a introdução. E se você tiver facilidade para memorizar os tópicos e desenvolver a sua aplicação. Vamos lá para a introdução. A palavra-chave da nossa revista é instrução. Instrução. Essa palavra aqui, guarde essa palavra é fundamental, importantíssima. Ela está inserida nesse contexto e também para nós cristãos no Novo Testamento e para nós nesse tempo presente, é fundamental nós termos instrução. Porque o contexto do livro de Juízes, o que o povo da geração de Juízes não tinha, era instrução ou conhecimento do Deus eterno. Nós vamos estar lendo logo mais à frente um texto que vai nos falar desse contexto. Vamos lá para a nossa introdução. Primeiro parágrafo da nossa introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez, sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O contexto familiar de Sansão se dá, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, ou seja, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Mas vamos lá. Qual era o contexto desse livro de Juízes? Observe que após a morte do líder Josué, viveu-se um período teocrático através dos juízes. Mas o povo, após a morte de Josué, olha como é que o povo se comportava. Olha a informação do escritor do livro de Juízes vai trazer para nós sobre a infidelidade e a falta de conhecimento e de compromisso com as coisas eternas de Deus, com seus princípios, mandamentos, leis que Deus havia estabelecido para aquela nação que havia saído do Egito. Mas essa nação pós-exílica do Egito e a geração que se deu na terra prometida foi uma geração que se perdeu no conhecimento de Deus. Olha o que vai trazer o texto, Juízes capítulo 2, versículo 10. Vai dizer bem assim, ó. E foi também congregada toda aquela geração, a geração que saiu do Egito, a geração que estava com Josué, caminhando a terra prometida, que passou pelo rio Jordão a pés secos, a geração que viu milagres, que viu a manifestação de Deus, aquela geração passou-se. Aí, também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou. Aquela geração de líderes, de juízes, de anciãos, que conviveram com Josué, Calebe, desfrutaram das maravilhas de Deus, se foi. Então se levantou uma outra geração. E essa outra geração, como diz o texto aqui, se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Observe que o contexto deste livro de Juízes é um contexto de infidelidade, de desobediência, de idolatria, de perversidade,
de pecaminosidade, de virar as costas para o libertador que tirou do Egito, a ponto de não conhecer o Senhor e muito tampouco a obra que Deus fizera a Israel. A obra que Deus fizera a Israel é uma obra que todo contexto bíblico vai sempre trazer informação de como Deus libertou Israel com mão forte, tirando da terra do Egito, abrindo o Mar Vermelho, matando os primogênitos, trazendo libertação para a nação de Israel com mão forte e poderosa. Mas essa geração que se levantou após aquela geração não conhecia o Senhor e tampouco a obra que Deus fizera a ele. A falta de conhecimento de Deus e de sua obra, ela escraviza o homem no pecado. O homem que não busca crescer, ou o ser humano, ou uma comunidade que não busca crescer em conhecer ao Senhor, ela está definhando no seu relacionamento com o seu Criador. Jesus disse para os seus discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento das verdades eternas e colocando esses ensinamentos de Cristo Jesus, os seus conhecimentos, colocando praticidade na nossa vida diária, ele é libertador ao homem. Observe que esse contexto de Juízes é um contexto deplorável, é um contexto onde as pessoas desta geração faziam o que dava na cabeça, fazia o que o seu sentimento, a sua mente achava que era certo. Nós estudamos na lição passada, talvez a quarta lição, aonde vai falar sobre os ídolos na família, né? Nós estudamos sobre isso e tinha um contexto da família de Mica, né? Aonde ele tinha ídolos, mas tem um versículo nessa passagem, capítulo 17, versículo 6, vai nos dizer qual era o sentimento e a consciência e os pensamentos e a mente daquele povo. Versículo 6, ó. Naqueles dias, nesse período dessa geração, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito a seus olhos. Ou seja, não havia regra, não havia limites, não havia paradigmas para eles. Eles esqueceram os paradigmas e os princípios da lei, dos mandamentos, dos estatutos divinos que Deus havia dado ao povo através do patriarca Moisés, através do libertador Moisés, que revelara no Monte Sinai, e Moisés transmitira para o povo a revelação da sua lei, e esse povo esqueceu, se perdeu isso, se perdeu esses princípios, esses paradigmas, esses padrões, esses mandamentos, estatutos. O povo se perdeu. A falta de conhecimento, ela cega o entendimento e o intelecto e o raciocínio das coisas de Deus. E é bem verdade quando Paulo escreve aos Romanos e vai dizer com muita propriedade que a fé ou a fidelidade em Deus, a confiança, a certeza, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A falta de buscarmos esse conhecimento de Deus nos leva à ignorância espiritual, nos leva a cometermos coisas que desagradam ao Senhor. Esse contexto do livro dos Juízes
é um contexto deplorável. O texto vai nos dizer que essa geração de juízes, eles começaram a se prostrar diante de ídolos. Olha o versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, ou seja, a falta do conhecimento de Deus, e tão pouco da obra que Deus fizera a Israel, ingratidão, levou esse povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo de não buscarmos em Deus a iluminação da sua revelação, que está aqui na sua palavra, e virarmos as costas para isso aqui. Aquela geração foi uma geração que deixou de buscar conhecimento, aproximação, intimidade, deixou de viver os paradigmas, princípios éticos, morais, espirituais, através dos mandamentos, estatutos estabelecidos pelo próprio Deus, através do seu servo Moisés. Aí olha o que vai acontecer com essa geração. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, ídolos, se prostrando diante de imagem. Deixaram o Senhor, versículo 12, o Deus de seus pais, que os tinha tirado da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O contexto dessa geração de juízes era uma geração que estava inclinando-se aos ídolos daquelas nações que Deus havia dito para não se contaminar. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e o deu nas mãos dos roubadores. Toda perversidade, toda virada de costas para os princípios de Deus, toda desobediência ao Senhor, Deus sempre vai tratar. E o tratamento de Deus, muitas das vezes, na nossa vida, nesse caso, na vida de Israel, foi tratamento doloroso. Foi tratamento penoso. Olha aqui, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Não tinha condições de guerrear. Não tinha condições de se defender diante da guerra. A devastação chegou, porque o povo virou as costas para o seu Criador, para o seu Libertador, deixando de buscar conhecer o Senhor, deixando de se relacionar com o Senhor, deixando seus princípios morais e éticos estabelecidos por meio de sua palavra e seus mandamentos, sua lei e estatutos, virou as costas para o Senhor, servindo a ídolos, inclinando-se a ídolos. E estes ídolos, no momento difícil, não puderam livrar a nação de Israel. Não puderam libertar Israel dessa ira que Deus havia derramado sobre a nação de Israel. Versículo 15, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, estava em grande aperto. A mão do Senhor era contra a nação de Israel para mal, porque a nação de Israel havia virado as costas para o Senhor e a ira tinha extrapolado o limite. Olha o contexto. Olha o contexto do livro de Juízes. Aí Deus, por sua infinita misericórdia,
com seu grande amor, com sua compaixão e longanimidade, sempre atento a ouvir o clamor dos seus filhos, ele traz juízes para que livrasse a Israel dos roubadores, dos seus inimigos e das nações que escravizavam a eles. Levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertava e oprimia. Eles clamavam, Deus respondia, livrava, trazia libertação. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Mas a sua tolerância tem limite. A ira de Deus, ela age no momento certo. Estas lições, esse contexto, serve para nós nos dias de hoje, para não profanarmos o santo, para não sermos ingratos ao Senhor, para não virarmos as costas para a sua palavra. O livro de Juízes é um livro que nos ensina a como não errarmos, a como caminharmos na direção e no caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Porque muitas das vezes nós falamos do caminho, mas nós não estamos no caminho. Muitas das vezes falamos da verdade, mas não vivemos a verdade. Muitas das vezes falamos da vida, mas em nós mesmos não há vida abundante em Cristo. Isso é sério. Esse livro, esse contexto de Juízes, ele mostra para nós como o povo de Israel estava acostumado a virar as costas para o Senhor. Servia ao Senhor enquanto o juiz que Deus levantava estava vivo. Morrendo esse juiz, eles voltavam a se prostrar diante de imagem, voltar e virava as costas para o Senhor. Esse é o contexto do livro de Juízes. Nesse período surge Sansão. O comentarista na introdução vai dizer que são 12 juízes. É verdade que no livro de Juízes são 12 juízes que a Bíblia apresenta por nome, né? Mas depois do livro de Juízes tem mais 2 juízes no livro de Samuel, que é o sacerdote Eli e o profeta Samuel, também foram juízes. Mas o livro de Juízes, na história de Sansão, é onde se tem maior número de passagens, de capítulos. A história é maior do que a dos demais juízes. Uma lição fantástica para nos ensinar, aonde os pais zelosos de Sansão, obedecendo à voz do Senhor, cumprindo os mandamentos e as diretrizes dadas por Deus na criação de seu filho, para que no futuro ele pudesse reconhecer isso, que seus pais foram zelosos no cuidado, nos princípios da lei e do mandamento de Deus. Sansão, nazireu de Deus, consagrado para o Senhor. Esse contexto do livro de Juízes, surge o cenário de Sansão. Sansão, o homem que Deus escolheu para trazer libertação, para começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo Israel por 40 anos. Deus encontra uma mulher estéril para que através dessa mulher pudesse gerar um filho para trazer libertação.
Hoje vamos ficar com essa introdução. Como eu falei, a introdução, ela pode te dar direção para você ministrar os 3 tópicos. Isso aqui são dicas que eu estou deixando. Eu falei o primeiro. Eu vou ler a introdução e na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estar desenvolvendo a nossa lição. Eu gostaria de ler o texto da Bíblia antes de terminar de ler a introdução, que vale muito a pena. Vamos terminar de ler nossa introdução. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes. Ou seja, havia um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para a nação de Israel através de Sansão? Começar a libertar Israel da opressão dos filisteus que dominava sobre Israel naquele período. Sendo o 12º e o último juiz de Israel, como eu falei, no livro ele é o 12º, mas não o último. Samuel foi um juiz, Eli também foi outro juiz, pós esse livro de Juízes. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Que contraditório, né? Os pais zelosos, mas os filhos tornou-se rebelde. Não é responsabilidade dos pais quando os filhos crescem. Eles têm livre-arbítrio após tornarem-se ou tomarem a sua maioridade. O que fica na consciência são os ensinos dos seus pais. E um dia ele vai se lembrar. Agora, isso é responsabilidade deles, dos filhos após quando crescem. A nossa, como os pais, é educar os nossos filhos no caminho do Senhor. No próximo vídeo, nós vamos fazer apontamentos nos 3 subtópicos. Nos 3 tópicos, com seus subtópicos, de maneira rápida, sucinta e objetiva. Eu estarei concluindo esse vídeo. Gostaria que você deixasse o seu joinha, se inscrevesse no meu canal, comentasse esse vídeo, deixasse sugestões para melhorarmos, para assim divulgarmos a palavra de Deus. Antes de encerrarmos, deixa eu ler um texto que está na nossa leitura diária. É importantíssimo você ler a leitura diária, tá? A leitura diária, ela traz informações fantásticas. Não vou deixar para ler no próximo vídeo. Deixarei para comentar no próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu comentário, sua sugestão nesse vídeo aí. Até a próxima etapa. Essa foi a primeira parte do vídeo. No próximo vídeo nós estaremos comentando os 3 tópicos, apontando os 3 tópicos, né? Pegando pontos relevantes para assim possamos deixar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Que Deus abençoe. Abraço.